Então você sai da empresa com centenas de funcionários falando, esse é o cara, esse é o cara, você quer em casa, a esposa fala, pega o lixo e bota lá fora. Eu falei, mas daí um beijinho? Nesse momento, papai e mamãe tá se dedicando mais aqui, porque daqui a uns 2 anos... Falando sobre as fases, o Brunet falou sobre há uma fase em que você tem que plantar mais, porque é óbvio, você está começando um negócio, se você não tiver uma dedicação intensa, esse negócio vai morrer. E a família vai arcar com essas consequências também. Então, falando sobre tempo de plantar, tempo de colher. O tempo de plantar, que é aquele tempo que você tem que trabalhar mais e você vai estar um pouco mais ausente. Não significa totalmente ausente, mas você vai estar se dedicando mais ao seu trabalho. Como é que concilia isso? Como é que você pode... que tipo de ferramenta a gente pode usar com a família, com a esposa ou com o marido e com os filhos para que eles compreendam esse tempo de plantar? Como é que você vê isso, Elisa? Eu gosto de pensar, não na palavra equilíbrio, mas integrar a nossa vida. A gente tem uma vida só, não existe vida pessoal e vida profissional. Então, quando a gente integra as duas, a gente pode planejar. O problema é que a gente acha que a família é orgânica, que ela acontece, que eu vou casar com o amor da minha vida e vai dar tudo certo. Quantos anos a gente se prepara para chegar ao sucesso? Quantos anos a gente estudou para ter uma carreira? E quanto a gente se dedica a estudar ou a modelar, pegar referências antes de começar a nossa família. Então a gente começa muito despreparado, na verdade, para ser marido, para ser pai, para ser esposa. E aí quando vem o tempo de plantar, a base não está sólida. Então no meu caso, tenho 26 anos de casada, né, e 26 anos de carreira. Eu fui padrinho desse casamento. Exatamente, o Flávio é testemunha. Dizer que ela estava dizendo é verdade, eu fui testemunha disso. Há 26 anos atrás, o Flávio foi nosso padrinho e acompanhou ao longo, né, da nossa vida. E aí, quando eu falava de modelar, o Flávio e a Luciana foi um casal escolhido por nós para a gente modelar. Né? Eu costumo brincar, né, que hoje os GVs olham, né, para colocar em prática o que o Flávio fala e a gente é o resultado do que o Flávio falava quando ele ainda não era conhecido como GV. Né? Então, a gente tem esse privilégio. Mas o tempo de plantar é um tempo que você precisa vender para a sua família o projeto. O projeto da sua carreira, do seu negócio, não é seu, é nosso. A gente faz junto. E eu, como mulher, posso dizer isso, né? Eu sou ainda uma minoria, né? Mulheres hoje nas empresas em cargos diretivos são a minoria. Então, eu sempre quis muito me desenvolver, mas não quis abrir mão da minha família. Então, para conseguir isso, e por isso eu não gosto do equilíbrio, porque muitas vezes eu tive sim que sacrificar o tempo, ou até a minha satisfação, o meu ânimo, né? Quando você fala, pô, chegar em casa, tem as crianças ali. Muitas vezes a gente tem que sacrificar em prol da carreira, mas o oposto também acontece. Eu já sacrifiquei a minha carreira para priorizar momentos e fases da minha família. Então, eu acredito que precisa entender, por isso eu uso Empreenda Sua Família, que a família é uma construção. Ela não acontece por acaso e no tempo de plantar, eles têm que estar com você. Eu gosto do termo conciliar. Porque o conciliar significa que em algum momento algum lado cede por um tempo, entendendo, né? E basicamente é assim, nesse momento papai e mamãe tá se dedicando mais aqui, porque daqui a uns 2 anos, daqui a um ano, daqui a um prazo, todos nós vamos colher. Então, por exemplo, quando todo mundo vai fazer aquela sonhada viagem para a Disney ou para a Europa, ou tem aquela casa nova que tem, é importante também dizer... Olha, tá vendo isso aqui que nós estamos conquistando? Foi por conta daqueles momentos. Mas o ponto é quando nunca passar desse ponto. Porque às vezes a gente pode... Viciar no trabalho, viciar nos resultados. Fugir da família, porque tem problema na família, e foge da família. Não consegue enfrentar os problemas. É por aí que vai. Essa conciliação é uma ciência. E aí, Bucho, eu queria que você comentasse. Não tem uma pós-graduação de família, não é verdade? Não tem... se a gente for falar só de família, não tem aí uma pós-graduação Deixa eu só fazer um adendo sobre isso antes do Bush. Aliás, um prazer conhecer George, né? George. Piada sem graça, que né? Depois não é sem graça, eu já escutei muito na minha vida. Mas quem sabe um dia eles reconheçam, né? Você sabe qual é a maior dificuldade para gente que trabalha e que é bem sucedido no trabalho e tem uma família? É que no trabalho você é celebrado, em casa você é mais um. Então você sai da empresa com centenas de funcionários falando,
Você é o cara. Você é o cara, você quer em casa, a esposa fala, pega o lixo e bota lá fora. Eu falo assim, vai dar um beijinho? Então, não tem mesmo. Lá você é o pai, lá você é o marido. Você não é o cara que vai ser colocado num trono, né? Então, essa foi uma dificuldade que eu tive inicialmente e rapidamente entendi. Aqui eu estou para servir. Como também no trabalho a gente está servindo as pessoas. Só que a gente é celebrado por esse espírito de serviço. Em casa você vai servir sem esperar nada em troca, porque não vão dar. Não tem meritocracia, não está em jogo se tu faz mais ou menos, né? A sua obrigação, exatamente. E aí eu comecei a entender isso, de virar a chave. Cheguei em casa agora, eu estou aqui para ser pai dos meus filhos, para dar um destino para os meus filhos, para falar o que pode e o que não pode. Eu estou aqui para eu cuidar da minha esposa, porque a gente que vem de uma cultura um pouco mais centrada no homem, é a mulher que cuidava da gente. Quero chegar em casa, cadê minha janta, cadê não sei o quê. Agora a gente começa a entender que a gente tem que cuidar da esposa. Como ela também já cuida da gente naturalmente, porque o espírito feminino é muito maternal, né? Mas a gente também desenvolver isso. E é uma chave que tem que virar. No trabalho eu dou direção, no trabalho eu, entre aspas, eu mando. Em casa eu sirvo. Isso foi uma coisa que eu tive que virar na minha vida. Sensacional. Você que está ouvindo aí, olha, vai anotando, hein? E aí, Bush, manda bala. Não, eu estava escutando desde o Icaro quando ele trouxe a questão das novelas, porque eu vendo uma família muito simples, eu vejo quanto a minha formação como adolescente tinha baseado nas premissas que a gente vinha. Eu fui acompanhando, parecia um filme na minha cabeça escutando vocês falar. Porque é interessante, eu saí de casa muito cedo, eu vivi 8 anos longe da minha esposa durante a semana, porque eu trabalhava em São Paulo, a pessoa no Sul, o meu filho morando em Porto Alegre, tudo em função que a gente tinha um projeto de transformação junto. E aí eu fiquei pensando, de onde é que nasce, como foi? Isso foi muito do nosso plano juntos de transformação de um equilíbrio emocional. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas não querendo compartilhar de um projeto, e sim cada um ser o seu projeto. E família é isso. Família é todo mundo, como tu falou, né, Bruno? Tu chega em casa, não é tu ou outro, é a família. Uhum. E a minha família, digamos, ela abriu mão de muitas coisas em prol dela mesmo, permitindo que eu ficasse ausente. Então, se eu trago talvez um grande ensinamento para trazer para as pessoas que eu na época não entendia, mas felizmente eu tive as decisões certas, foi de entender que era um projeto da família, nunca um projeto meu. Porque quanto mais distante tu vai tendo e vai tendo sucesso, voltar para a família é mais obrigação, é menos glamour. Então parece que é muito fácil para tu conflitar, onde na verdade tu sempre foi a família. Eu saí da família para fazer isso. Então eu vejo que tem uma confusão grande nas pessoas de entender que sucesso não tem a ver com família. E para mim sucesso ele vem em função dessa organização familiar. Não que seja só flores, né? Esses dias eu fiz um post, o pessoal brincou, a minha esposa, eu abro o caixinha de pergunta, ela manda assim, não esquece de passar no supermercado, comprar isso. Ela expõe, né? É a vida real. É assim que a gente vive. Só que as pessoas parecem que para tu ser bem sucedido, tu tem que ter pisado em alguém, tu tem que ter maltratado um empregado, né? Que é um pouco da base que a gente veio, né?